Passo a palavra para o doutor Fabrício Mendes, da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. Boa noite a todos, já no adiantado da hora. Eu reputo fácil a minha fala, porque os que me antecederam realmente trouxeram a matéria, se não esgotaram, eu vou tentar esgotar ela aqui agora. Eu queria deixar meus cumprimentos a toda a advocacia trabalhista, as advogadas na pessoa da doutora Alessandra Camarano, aos advogados na pessoa do doutor Antônio Fabrício, cumprimentar também os que me antecederam aqui, doutora Érica, doutor Álvaro, doutora Mariana, doutor Ivan, doutor Nureddin, doutora Marcelise, né, a doutora Alessandra também, doutor Fabrício, evidentemente. Deixar meus cumprimentos à magistratura em nome da doutora Noêmia Porto, que também participou aqui do nosso painel, nosso webinar, e dizer o seguinte, que realmente eu fico bastante confortável em falar por último, para endossar tudo aquilo que foi falado por aqueles que me antecederam, né? E pegando o gancho já no que falou a Mariana, a doutora Mariana, também o que falou um pouco a doutora Érica, conversar um pouco sobre a constitucionalidade do processo, a questão da construção legislativa do processo, né, que é previsto constitucionalmente, que passa pelas casas legislativas, que possui uma vacatio legis de adaptação, né, e nós acabamos nos deparando com um problema, vamos dizer, processual de inopino. De repente nós nos vimos envolvidos numa questão de alteração de normas processuais de uma hora para outra por conta de um problema de pandemia, né? O que me parece é que a forma assodada como o Judiciário, o CNJ, o próprio CSJT quer nos colocar essa situação de audiências, ela é bastante preocupante. Primeiro, que realmente nem todos os advogados estavam preparados tecnologicamente para se adaptar a essa situação. Muito menos, eu diria, os jurisdicionados. Nós estamos enfrentando um problema muito sério, né? Para se ter uma ideia, a vacatio legis de um Código de Processo Civil que altera normas é de 1 ano. A própria reforma trabalhista levou 120 dias para entrar em vigor. Então, nós, em menos de 30 dias, tivemos que nos adaptar de uma situação processual presencial para uma situação processual telepresencial. E aí, eu questiono a todos qual a segurança jurídica que nós temos hoje a respeito dessas audiências telepresenciais. Qual é a segurança da prova, da produção da prova? A doutora Érica colocou muito bem. Nós não temos hoje a visualização dos atores da audiência. Nós não conseguimos ver a expressão corporal. Nós não conseguimos ter a visualização daquele olhar, daquela possibilidade de entender se aquilo que se está falando é fidedigno ou não, né? Nós temos também o problema de garantir aos nossos clientes a mais ampla defesa, ou seja, eu preciso que o meu cliente esteja do meu lado, porque eu preciso tirar dele, no momento da audiência, informações importantes daquele ato que é o mais importante dentro do processo trabalhista. Eu estou sendo ceifado desse direito, eu não estou tendo o direito de ampla defesa. Ao mesmo tempo que eu preciso de ampla defesa, de que eu preciso de segurança jurídica, eu tenho um terceiro elemento nesse momento, que é a falta de segurança sanitária. Eu não posso exigir do advogado que traga ao seu escritório testemunha, que traga parte, quando o próprio judiciário, né, que se fala tanto se fala em empatia, o próprio judiciário está resguardado, está aquartelado dentro das suas casas e não se dispõe a fazer a mesma coisa. Os servidores não querem receber as testemunhas, por quê? Porque tem medo de se contaminar. Por que os advogados, por que as partes precisam se expor? Não me parece que esse seja o momento para a implementação assodada e inconstitucional disso. E eu digo inconstitucional por quê? Porque, como eu disse no início, toda a norma processual passou por um procedimento legislativo. Esses atos, essas portarias, como bem falou a doutora Érica, passaram por que processo? Vem de uma casa judiciária. Qual é a constitucionalidade disso? Norma processual é legislativa, não é ato do judiciário. Então, vamos refletir sobre isso. E dentre as normas legislativas, e aí eu vou adentrar no ponto
da questão da negociação processual, advém algumas normas de processo que poderiam, sim, num determinado momento, ser ajustadas entre as partes para que se pudesse dar um prosseguimento revestido de constitucionalidade. E aí, nesse ponto, claro, nós precisamos da aquiescência de ambas as partes. Não adianta ser unilateral, precisamos da bilateralidade. Importante nesse ponto, eu coloco aos colegas, eu coloco aqueles que estão nos assistindo, é a situação de nós termos as audiências de conciliação também para conciliar essa questão processual. Porque se for ajustado em audiência, perante as duas partes, ou através de acordo, uma questão negocial processual, efetivamente até vejo como possível a possibilidade de fazer essas audiências telepresenciais de uma forma diferente daquela que está prevista na norma processual. Aí sim, por quê? Porque o artigo 190 do Código de Processo Civil, ele permite que as partes estipulem condições processuais diversas daquelas que estão previstas na legislação. E esse determinado ponto do Código de Processo é revestido de constitucionalidade, sim. Né? Mas o que está acontecendo hoje, na verdade, é a inversão dessa norma. A possibilidade de se fazer diferente é que deveria ser negociada. Na verdade, os juízes, o CNJ e as próprias corregedorias estão impondo essa situação de audiência telepresencial como se fosse uma normalidade. Na verdade, é o contrário. Ela é anormal, ela é que deveria ser negociada para ser feita. Não o contrário. Nós estamos atravessando uma inversão dessa norma, né? Eu fico estarrecido da mesma forma como se, quando o magistrado indefere um pedido bilateral, ou seja, ambas as partes pedindo um adiamento de audiência, o juiz o indefere uma situação dessa. Eu fico estarrecido. Da mesma forma como também me estarrece quando o próprio autor, que na verdade é o interessado maior na jurisdição, a jurisdição é direcionada a ambas as partes, mas o maior interessado é o autor. O autor precisa, mais do que nunca, da celeridade do processo. Agora, quando ele abre mão disso em prol da segurança jurídica, o magistrado precisa deferir. É ele que precisa da celeridade, está abrindo mão por conta da segurança. Eu fico estarrecido da mesma forma, quando é indeferido isso, quando um magistrado confere um apenamento de litigância de má-fé por embargos declaratórios do autor. Qual é o manifesto protelatório do embargo declaratório do autor? É ele que pede a jurisdição, é ele que é o destinatário da celeridade. Por que uma penalização de litigância de má-fé? Me parece que vai no mesmo sentido. Eu gostaria de colocar que muitos defendem essa questão do artigo 190, que ele não é recepcionado, que ele não tem aplicação no direito do trabalho. Eu, utilizando das palavras do Dr. Nureddin, que me antecedeu, eu colocaria que foi sim. Nós temos a questão da prova emprestada, nós temos a questão da alteração do local de colheita da prova pericial, enfim, nós temos inúmeros prazos processuais que são prorrogados por aquiescência das partes. Sim, ele é acolhido e aplicável à Justiça do Trabalho. Então, nós temos que entender que quando as partes determinam entre si que essa situação, esse ato não vai ocorrer, a magistratura tem que respeitar. Tá? E nesse sentido, eu coloco a todos os que estão presentes aqui a refletirem sobre a constitucionalidade e sobre a questão negocial. Para finalizar, né, eu, na verdade, não tenho muito o que acrescentar ao que já foi falado, então eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos à Rede Lado, na pessoa da Sara, que está muito bem conduzindo aqui essa webinar. Também agradecer o Gustavo Garbellini, aqui de Santa Catarina, do escritório da Declatra, que faz parte da Rede Lado, o Gustavo, a Susan, o Prudente, são todos pessoas muito queridas aqui, dos nossos advogados. Né? Agradecer a Alecrim, que também fez uma organização muito boa, fez o contato com a gente o tempo inteiro, agradecer o pessoal da Alecrim, e dizer e cumprimentar a todos, desejando uma boa noite. Muito obrigado por me escutar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, é uma honra e um prazer ouvir o senhor.